Mais uma vitória do tricolor das Laranjeiras, mais uma vitória do Fluminense, dessa vez contra o Corinthians, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira, peço para os amigos, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal e ative as notificações. Siga a gente também nas redes sociais, aqui ó, embaixo, @Pitaco_Tricolor. Vamos falar sobre a vitória do Fluminense, né, contra o Corinthians, jogando lá dentro da Neoquímica Arena. 2-0 Fluminense, gols de René e de John Arias, né? O jogo, vamos falar um pouquinho sobre o jogo, vamos falar sobre a atuação individual dos jogadores também, né? Porque acaba que uma coisa complementa a outra. Então, às vezes, a gente não tem muito a falar do jogo, mas tem bastante para falar dos jogadores ou vice-versa, né? Então, o que dá para a gente começar dizendo é que foi uma vitória dificílima e que pouquíssimos clubes vão conseguir fazer o que o Fluminense fez, né? Foi um feito. Ir a São Paulo e bater o Corinthians, né? Jogar lá na Arena Itaquera, lá na Neoquímica, nunca é fácil. O Corinthians ele tem um aproveitamento excelente no seu estádio, né? São mais de 30 jogos seguidos, botando mais de 40 mil pessoas lá. Então, o que o Fluminense fez, de fato, foi um feito, né? E isso tem que ser valorizado. O time, em momento nenhum, ele desiste, né? Isso a gente já tem visto há alguns jogos. O primeiro tempo do Fluminense é um primeiro tempo, de certa forma, que pode ser dividido de duas maneiras, né? O setor ofensivo e o setor defensivo. O setor ofensivo do Fluminense foi nulo, foi equivalente às piores épocas de Mano Menezes ali, né? Um jogo que a gente dificilmente ataca, a gente não consegue finalizar, não consegue criar, sai com muito pouco jogador, né? Não consegue fazer uma marcação por pressão, tenta jogar num contra-ataque, mas o contra-ataque a gente não sai nem em velocidade e nem com mais gente para fazer um bloco um pouco mais acima, né, subindo as suas linhas. Então o Fluminense simplesmente ele abdica de jogar. Agora, indo para a parte defensiva, o Fluminense foi impecável. Impecável. O primeiro tempo do Fluminense, o Fluminense não sofre. Até tem algumas finalizações do Corinthians, mas nada assim muito absurdo. A maioria das finalizações ali, ou da entrada da área, né, mas sempre chutes por cima, finalizações por cima do Corinthians, nada muito, algo que pudesse olhar ali e falar que o empate não seria justo, né, que a vitória do Corinthians seria justa naquele momento. Eu acho que a gente não pode, quem olhou o primeiro tempo, quem assistiu o primeiro tempo, não pode fazer esse tipo de conclusão, porque de fato foi um jogo muito parelho. Um jogo que o Corinthians tentou, mas não tinha qualidade. É aquele famoso arame liso, né? Que roda, 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 cisca, cisca, tenta, tenta, mas sem efetividade. E o Fluminense se defendendo muito bem. Talvez tenha sido uma estratégia do Renato Gaúcho segurar o primeiro tempo para no segundo tentar jogar por uma bola ou tentar, com uma mexida no time, conseguir fazer o time ir um pouco mais para frente, explorando talvez o cansaço do Corinthians, né? O que de fato acontece é que no segundo tempo o jogo ele meio que muda. O Fluminense melhora muito, principalmente após a entrada de Nonato no lugar de Lima, né? E aí o Nonato ele passa a fazer uma função um pouquinho mais defensiva do que o Lima, né? O Fluminense no início, no primeiro tempo, ele joga ali com o Bernal e o Martinelli na frente da zaga e joga com o Lima, numa espécie de triângulo. No segundo tempo, isso inverte. No segundo tempo, a gente passa a ter os quatro defensores, Bernal na frente da linha e Nonato e Martinelli lado a lado, fazendo um triângulo, só que um triângulo ao contrário. Né? Se no primeiro tempo a gente tinha 2 mais 1, no segundo a gente inverte, a gente passa a ter 1 mais 2. E com isso a gente ganha o meio-campo. A gente passa a ter muito mais consegue encaixar muito melhor o meio-campo ali, né? Na marcação, consegue preencher o espaço ali no meio-campo. O Fluminense muitas das vezes marcava ali num 4-5-1, ou então até num 4-1, 4-1. E isso aí foi minando o Corinthians. Foi minando o Corinthians, que o Corinthians não conseguia jogar. O segundo tempo foi até inferior
que eles tiveram ao primeiro, principalmente porque, como o gol não saiu, parece que bateu o desespero e aí erraram demais. O Corinthians passou a errar demais. E o Fluminense, com isso, foi crescendo no jogo, foi ganhando terreno, foi ganhando espaço, foi ganhando muita confiança. E aí a gente passou a sair mais, né? Os ataques já passaram a ter mais velocidade, a bola começou a circular mais rápido na frente, e aí sai o primeiro gol. O primeiro gol que, meus amigos, vamos lá, né? É gol porra, é gol de estátua. Não vou falar que é um gol de pusca, porque não chega tanto, mas foi um golaço, um belo gol de René, né? Um cruzamento da direita. O Félix Torres, zagueiro do Corinthians, cabeceia para frente da área, que é um erro crasso, né? O beabá do futebol, que não se corta a bola para frente da área. E aí, no que a bola vem, o Corinthians não bota ninguém na sobra, então essa segunda bola cai para o René, que dá tempo de ele ajeitar o corpo. É um gol muito bonito se vocês forem analisar o movimento do gol. O René, ele não bate de uma maneira desesperada, ele arruma o seu corpo. Ele arruma, ele posiciona o seu corpo para bater de uma maneira lateral, e aí quando a bola vem, ele bate naquele famoso bate-pronto. E o melhor, de pé direito. Né? É uma pancada seca na cara da bola, e a bola vai lá no ângulo. O Matheus Donelli nada pôde fazer, ele até tenta chegar na bola, mas foi uma pancadaça, um chutaço do René, né? Um golaço, um golaço. E naquele momento ali, já era até merecido, né? Porque o Fluminense já tinha crescido no jogo, então foi um gol ali, foi um mérito do Fluminense por ter acertado uma jogada individual, coisa que o Corinthians tentou algumas no primeiro tempo e não conseguia acertar o gol, né? E aí, depois, logo em seguida, né, o Serna ele entra no lugar do Canóbio, e aí um dos primeiros lances dele, uma disputa dentro da área, ele sofre um pisão, e aí o juiz marca o pênalti. Depois de ser consultado pelo VAR, né, chamado pelo VAR, vai até o monitor e vê que existe o pisão no Serna. Mais uma vez, Kevin Serna sendo decisivo, né, dessa vez sofrendo um pênalti. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o Serna, mas é bom deixar essa observação. E aí, na cobrança, John Aras, com toda aquela frieza dele absurda, vai calmamente para a bola, vai olhando para o goleiro, esperando o movimento do goleiro que não se mexe. E aí, ele bate cruzado na bochecha da rede ali, sem chance também para o goleiro. 2-0 Fluminense, placar sacramentado, 3 pontos a mais na conta. Com isso, o Fluminense chega a 9 pontos, se coloca na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, 3 vitórias e uma derrota na estreia contra o Fortaleza. Primeiro e segundo lugar de Flamengo e Palmeiras, os dois melhores elencos do Brasil, né? Palmeiras que ganhou fora de casa do Internacional e o Flamengo goleou no Maracanã o Juventude. Então o Fluminense se coloca nessa posição ali de brigar em cima da tabela, né? A gente espera que isso possa permanecer até o final, né? Que o Fluminense não perca esse gás, mas até aqui o trabalho é louvável, principalmente falando do trabalho de Renato Gaúcho, né? São 4 jogos, 4 vitórias, essas 3 vitórias do Brasileiro e mais a vitória contra o San José na Sul-Americana, né? Então, é isso. Uma partida que grande parte da torcida tricolor, de certa forma, estava até um pouco pessimista, né? Mas as coisas fluíram bem. 3 pontos. Eu, sinceramente, eu não acreditava nessa vitória do Fluminense. Eu achava que o Fluminense poderia até beliscar um empate, que já seria um excelente resultado. Mas o Fluminense foi lá, calou minha boca e trouxe os 3 pontos na bagagem de volta para o Rio de Janeiro. Né? E, cara, excelente. Foi um jogo, de certa forma, que deu até uma emoção. Deu uma emoção, deu uma alegria, né? E dá aquela ilusão de que a gente pode ir mais longe. A gente mesmo tentando colocar os pés no chão, dá aquela ilusão de que a gente pode ir mais longe. Por que não sonhar? O nível dos elencos no Brasil são muito parecidos. Tirando os 2 primeiros que sobram, o resto é tudo muito parecido. Então, por que não? Né? Eu sempre vou ser aquele cara que vou acreditar e brigar para que o Fluminense esteja nas cabeças, independente do campeonato que seja. O Fluminense, pelo tamanho que é, que tem,
é um time para sempre disputar títulos. Não dá para ser coadjuvante. O Fluminense é protagonista e tem que agir como tal, né? Então, falando agora sobre os jogadores, né? Falando um a um individualmente para a gente trazer aqui, começando por Fábio. O Fábio, cara, por incrível que pareça, o Fábio ele trabalhou muito pouco, muito pouco. Eu particularmente eu não lembro de uma grande defesa do Fábio no jogo de ontem que a gente possa ter tirado assim como se o Corinthians fez por merecer, né? Não, o Fábio ele foi um espectador, cara. O Fábio ele foi um espectador do jogo. Então, o Fábio eu acho que ganha uma nota 5 para mim, uma nota 5 aí do Fábio, porque não sofreu gols, né? É sempre importante o goleiro não sofrer gols. É sempre importante aquele famoso clean sheet, né? Então, isso cada vez mais. Ah, ele até faz uma defesa, né? Lembrei agora, ele faz uma defesa no primeiro tempo, num chute do Memphis, né? Um chute até fácil, né? Foi um chute bonito, mas foi um chute relativamente fácil de ser defendido. Então, uma nota 6 aí para o Fábio, tá? Samuel Xavier, né? Lateral direito. Samuel Xavier vem crescendo muito de produção com o Renato Gaúcho. Ele melhorou na defesa, está conseguindo ser mais seguro defensivamente e melhorou no ataque também, né? Ontem foi um jogo que ele se destacou muito mais defensivamente do que na frente. Então, como eu citei que o setor defensivo do Fluminense foi simplesmente extraordinário, né? Então eu vou dar uma nota 7, cara. Vou dar uma nota 7 para Samuel Xavier. Eu acho que fez um bom jogo. O Corinthians não conseguiu se criar por ali, né? Fez um bom jogo. Então, uma nota 7 do Samuel. Dupla de zaga, Ignacio e Freitas. O Ignacio que substitui o Thiago Silva, né? O Ignacio que é um jogador que joga mais ali pelo lado direito. Teoricamente, o Thiago Santos ele seria o substituto do Freitas, né? Eu até acreditei que o Thiago Santos pudesse entrar por causa do relacionamento até que ele tem com o Renato, mas eu acho que o Renato ele foi até coerente, né? O Ignacio é o reserva do Thiago Silva e o Freitas e o Thiago Santos é o reserva do Freitas, né? E, e aí o Ignacio, cara, ele ganha absolutamente todas as jogadas. Eu vou falar pelos dois, tá? O Ignacio e o Freitas, eles ganham absolutamente todas as jogadas, por baixo e por cima. O Corinthians consagrou Ignacio e Freitas. Freitas, que é um jogador, inclusive, muito criticado pela torcida, é um jogador que, não vou mentir, realmente, de vez em quando ele passa uma insegurança muito grande, né? Mas essa insegurança, ela ainda não foi convertida em uma falha brutal ali para que seja que transforme aquilo ali num gol adversário. Então, é o terceiro jogo, inclusive, seguido do Freitas, que faz um jogo muito bom, né? Então, cara, a defesa do Fluminense se consagrou ontem, né? O setor defensivo ele não se faz só com os zagueiros, mas os zagueiros foram sublimes no jogo de ontem, tá? Então, cara, nota 8 para Freitas e nota 8 para Ignacio, tá? Eu acho que foram simplesmente ali o jogo foi. O Fluminense ganhou o jogo na sua defesa ontem. Beleza? Lateral esquerdo, René. Melhor em campo. Melhor em campo disparado para mim. Não só pela parte defensiva, que também foi muito boa. René, ele bloqueou vários cruzamentos. Vários cruzamentos. Algo, por exemplo, que o Samuel Xavier tem uma dificuldade em fazer, bloquear cruzamento. E você encurtar espaço, diminuir a distância para o cara que vai cruzar e você conseguir fazer esse bloqueio, não deixar a bola sair ali da sua lateral. E o René ele fez isso muito bem no jogo de ontem. E ainda foi coroado com um gol, um bonito gol, né? Então, uma nota 8,5 para o René, talvez não, o melhor jogador em campo, melhor partida dele com a camisa do Fluminense, né? Então, torço para que continue com esse tipo de atuação, porque vamos precisar, porque estamos ainda sem o Fuentes, sabe-se lá quando o Fuentes vai voltar, né? Passando para o meio campo, Martinelli e Bernal. O Bernal, ele
O primeiro tempo dos dois foi muito bacana no sentido defensivo, tá? O Bernal talvez ele fique um pouco abaixo do Martinelli, porque o Bernal, no primeiro tempo, ele errou muito passe, passes bobos, inclusive gerou contra-ataque para o Corinthians. Então parecia que estava nervoso, não estava em sintonia ali com o jogo, mas defensivamente o Bernal foi muito bem. E outra coisa muito importante de salientar, não se omitiu. Não se omitiu. Mesmo com os erros, mesmo tomando esporro do Renato Gaúcho, ele continuou tentando. E aí no segundo tempo ele melhora. No segundo tempo ele evolui bastante, né? Mas a parte defensiva dos dois foi muito boa. Assim como dos zagueiros, assim como dos laterais, foram preponderantes para a vitória do Fluminense. Martinelli jogando com uma garra absurda, errou alguns passos também no primeiro tempo, né? Mas eu acho que, num geral, num todo, o Martinelli fez mais uma grande partida, né? Era um jogo ali que era um jogo até perigoso para o Martinelli, porque o Corinthians é um time que tem muita força. É um jogo que talvez não favoreça o Martinelli. Mas como o time se compactou, se encaixou muito bem, o Martinelli ele esteve muito bem no jogo de ontem, né? Então, se eu for dar uma nota aí, eu vou dar uma nota 7,5 para o Bernal e vou dar uma nota 8 para o Martinelli. Tá? Foi tão bem quanto os companheiros ali de zaga. Passando para frente deles, Lima. Lima destoou. Jogou um pouco mais à frente ali naquela função como se fosse aquele meia, só que ele não consegue fazer a função de meia e ele não consegue fazer a função de volante. Então ele fica meio naquele limbo. Ele fica flutuando para ver onde ele consegue se encaixar, ver se sobra uma bola para ele. Ele tenta uma tabela com o Ares, né, no primeiro tempo ali, numa jogada muito promissora. O Aras faz uma boa jogada pela direita, dá nele, entra na área, e quando ele vai tentar a tabela, ele bate muito por baixo, a bola, ao invés de ir para frente, ela sobe. Então mata um ataque promissor. Então Lima destoando completamente do restante do time. Então, inclusive, para mim, não pode ser titular. Tá? Eu acho que é um erro grande do Renato permanecer com o Lima titular. Tudo bem, é o quarto jogo, mas eu acho que o Lima é um cara de confiança do Renato, é importante também falar isso, mas eu acho que já chegou no momento que já deu para perceber que não vai sair nada com o Lima. É um jogador que pode ser útil para compor elenco, é um jogador que na falta de um volante, na falta de um meia, na falta de um atacante, ele entra ali se não tiver ninguém e ele repõe, né? O Lima é um cara que você consegue até modificar, de repente, a sua forma tática sem mudar peças no campo de jogo. Mas não dá para ter o Lima de titular. O Lima simplesmente ele não acrescenta em nada. É um cara que ele vai fazer ali 10 jogos bizarros, aí no 11º ele vai meter um golzinho de fora da área, vai conseguir fazer uma jogadinha bacana, e é isso. Esse é o Lima, né? Então, como a gente tem que ter a constância, não dá para ter no time um jogador que vai jogar 10 jogos mal e um jogo ok, entendeu? Então, o Lima, para mim, destoou. Uma nota 4 para o Lima no jogo de ontem. Indo para o ataque, agora, Canóbio do lado esquerdo. Acho que precisamos falar de Canóbio, né? O Canóbio, ele é um jogador muito tático. É um jogador que não para, incansável. A gente cansa de falar isso aqui, né? Mas o futebol não é só isso. Principalmente na posição do Canóbio. O Canóbio é um ponta. Enquanto o Canóbio estiver sem o Fuentes dava um sentido para a escalação do Canóbio. Sem o Fuentes, o Canóbio perde a função, porque ele fica isolado do lado esquerdo, ele tem que fazer uma função ali quase como de um ponta, colando na linha, e ofensivamente não sai nada, porque o Canóbio ele não é um jogador especialista, ele não tem especialidade na velocidade, ele não é um bom driblador, ele não é um bom finalizador, ele é um jogador que tem as suas características iguais, só que iguais no sentido de mediano. É um jogador que ele é um jogador nota 6 em todos os sentidos, todos os quesitos.
menos na parte tática. Na parte tática ele é diferente, né? É um jogador que compõe muito bem a defesa, ajuda ali pelo setor esquerdo, mas sem o Fuentes, o Canóbio simplesmente não existe. Então eu acho que está na hora da gente começar, eu já venho falando isso aqui, a gente começar, de repente, debater o Canóbio em outra posição, ou então até fora do time titular. Né? Eu não acho um absurdo hoje o Canóbio ser bom. A gente vai perder talvez uma peça importante na parte defensiva, talvez até por isso que ele não tenha saído ainda do time, mas ofensivamente ele acrescenta muito pouco, né? Então o Canóbio fez uma partida muito ruim, muito ruim. Acho que não tão ruim quanto o Lima, porque ele ajuda mais na parte defensiva, briga mais, mas fez uma partida muito ruim. Então, uma nota 5 aí para Canóbio. Do lado direito, John Aras. Né? John Aras hoje teve abaixo do que ele costuma jogar, né? Não que ele tenha ido mal, ele foi abaixo do que ele costuma jogar. Mas mesmo assim, a maioria das jogadas passa por ele. Porque a bola vai sempre no John Aras. Quando tá tudo apertado pro Fluminense, tá tudo difícil, é bola no John Aras. Bola no John Aras e deixa ele tentar resolver. Né? Porque é da onde pode sair alguma coisa. É do jogador diferente. É do jogador do drible, é do jogador que vai conseguir ganhar fisicamente dos seus adversários, impor vantagem ali, né? Então, foi premiado com um gol no segundo tempo, gol de pênalti. Depois ele ainda faz uma outra jogada numa arrancada que ele consegue puxar o contra-ataque ali e finaliza de fora da área de canhota e o goleiro pega muito bem. Então, uma nota 7,5 aí para John Aras no jogo de ontem, né? Mantendo a sua média excelente de boas atuações. Né? Fechando o time titular, Germancano. Germancano é até difícil falar do Cano, né? Porque é um jogador que ele tem que ter muito cuidado para se falar de Germancano, né? Porque nem todo mundo aceita que se critique o jogador, né? Mas como aqui eu sempre tento ser honesto com o que eu vejo, sem perseguição a ninguém, honesto com o que eu analiso, a verdade é o seguinte, isso é um fato. Germancano contra os times grandes não rende. Ou pelo menos não rendeu até aqui. Se a gente for pegar, né? É o nosso centroavante, é o nosso homem-gol, tem 500 gols no ano já. Mas vamos pegar os jogos grandes? Contra o Vasco, contra o Botafogo, ele faz um gol de pênalti. Contra o Vasco, no Carioca, ele faz um gol de centroavante. Aproveitando uma finalização do Fuentes, ele desvia e faz o gol. Depois disso, gente, são 3 jogos contra o Flamengo que ele passa zerado. Não só zerado, mas nulo no jogo. Ele passa zerado. Fortaleza na estreia do Brasileiro, zerado. Red Bull Bragantino, zerado. Santos, zerado. Corinthians, zerado. Ah, Bruno, mas a bola não chega. Será que é a bola que não chega? Ou talvez ele não esteja conseguindo se colocar de uma maneira adequada para que a bola chegue nele? Algumas vezes a gente vê o Fluminense puxando o contra-ataque e o Cano ele não dá opção. Ele recua. Então isso dificulta também com que a bola chegue nele. Talvez, se a bola não está chegando, talvez seja característica dos jogadores do Fluminense. E aí entra mais uma vez o debate. Se a bola não está chegando nele porque o Fluminense não tem essa característica, talvez o Cano esteja atrapalhando. Aí, o contraponto de que muita gente fala, mas o reserva é o Everaldo. Ok, concordo. O Everaldo não seria o meu nome titular. Né? Eu acho que o Fluminense teria que ter contratado um atacante 9 ali para ser o titular dessa posição. Mas eu vou ser até um pouco polêmico aqui, né? Porque eu tenho esse tipo de pensamento. Quando um jogador titular não está bem, mesmo tendo sequência, minutagem, ele tem que dar vaga para o reserva. Tem que dar vaga para o reserva. Ah, mas Bruno, reserva é o Everaldo. O Everaldo é ruim. Cara, mas ele entra todo jogo. Eu concordo que o Everaldo não é grandes coisas. Mas o Cano não está sendo também. Então a gente está falando de algo que é fato, que não está acontecendo, e o outro que é uma possibilidade. É uma possibilidade do Everaldo entrar e não dar conta do recado. Né? A gente está cansado de ver, cara.
Às vezes tem jogadores que são ruins de bola, são grossos da bola, mas entra lá e a fase fica boa, iluminada, a bola bate no cara e entra, o cara faz um monte de gol. Então, assim, eu, Bruno, nesse momento, eu sou a favor de repente, o Everaldo pegar essa vaga do Cano, ter a sequência, e aí sim, depois da sequência, 3 jogos, 4 jogos, não rendeu, aí, meu amigo, aí a gente volta a debater e vai com, ou volta com o antigo titular, que é o Cano, ou vai para um plano C, né? Busca um jogador na base, improvisa um jogador ali de 9, ou então joga sem centroavante. Existem possibilidades. O futebol ele permite esse tipo de mudanças. Enfim, eu espero muito que Germancano possa acabar o ano com 40 gols, né? Mas o que me dá medo são esses joguinhos pequenos que vão estar garantindo a titularidade dele e a posição de indiscutível até o final do ano. A gente tem pela frente agora a União Espanhola, Aparecidense, São José de novo, vão ser Caldas em casa. É bem provável que o Cano faça muitos gols nesses jogos. Só que isso aí não pode enganar, não pode ser uma muleta para o restante do ano nos jogos difíceis. E mais uma vez, não estou falando que a solução é o Everaldo, tá? O ponto aqui é Germancano. Então, o Cano atrapalhou alguns ataques, né? Dando aquele espaço que ele tenta, às vezes de primeira, um espaço meio louco, errando passe. Não gostei da atuação. Vou dar uma nota 4,5 para Germancano aí também. Só não vou dar uma nota 4, porque, como eu falei que o Lima, para mim, foi o pior. Então, uma nota 4,5 para Germancano. Tomara, torcendo aqui para que ele volte a fazer gols em grandes jogos, em jogos importantes, em adversários pesados, porque a gente precisa. Né? A gente está precisando disso. Falando sobre os reservas, entra o Thiago Santos no lugar do Bernal no final do jogo, né, para segurar um pouquinho ali na frente da zaga. Não vou dar uma nota para o Thiago Santos, acho que jogou muito pouco. Né? Teve um lance negativo dele, que ele perde para o Memphis, né, lá na ponta esquerda, uma jogada que ele fica reclamando de falta, mas, pô, um jogador daquele tamanho não pode perder daquele jeito para o Memphis, né? Um jogador muito menor do que ele. Teve a entrada de Everaldo no Cano, também já no final, também tem um ponto negativo, né, numa bola que ele puxa um contra-ataque, com várias opções para ele passar, 2 do lado esquerdo, uma do lado direito, e aí ele tenta a bola do lado direito, justamente onde era a pior opção para ele. E aí a jogada não acontece. Tivemos a entrada do Lescano, também jogou pouco tempo, entrou ali mais no final, também não vou dar nota para o Lescano. E talvez a grande mudança do jogo, Nonato. Nonato, como eu já expliquei para os amigos mais cedo, né? Ele muda o posicionamento. O Renato Gaúcho muda o posicionamento do Fluminense quando o Nonato entra. Ele avança um pouco o Martinelli, deixa o Bernal sozinho e faz um triângulo invertido. E o Nonato jogou muito bem. O Nonato fez vários desarmes. O Nonato puxou contra-ataque. O Nonato conseguiu prender a bola. O Nonato ele deu um dinamismo que o Lima não consegue dar, né? Então, não significa para mim que o Nonato tem que ser titular no lugar do Lima na ausência do Ganso. Não é isso, né? São características diferentes. Mas não é um absurdo também. É uma possibilidade. O Nonato, eu acho que o jogo ele muda muito com a entrada do Nonato e o Fluminense passa a ter um equilíbrio com o Corinthians a partir dali. Então, acho que o Nonato ele foi tão importante para o time quanto os jogadores que eu citei de setor defensivo. Né? O Nonato, eu vou dar uma nota 7 para o Nonato. Eu acho que foi. Acho que está crescendo, parece que está crescendo no momento certo, né? No momento de novo treinador, que os jogadores vão começar a ganhar oportunidade. Então, um bom jogo do Nonato. Né? E Renato Gaúcho. Né? Renato Gaúcho, que até me assustou um pouco no início, porque eu sou um tipo de cara que eu tenho muita dificuldade em ver o Fluminense jogando de uma maneira por uma bola, né? Aquele famoso por uma bola. Isso me incomoda bastante, cara. E o Fluminense, ele jogou assim. Ele jogou assim no primeiro tempo. Entendo, mais uma vez, o jogo foi lá em São Paulo, muito difícil. Poucas equipes vão ganhar do São Paulo lá.
O principal nesse momento é não sofrer gols. Ok. E Renato Gaúcho conseguiu fazer isso. Então, eu acho que não é só a parte anímica do time que mudou, né? Mas eu acho que a parte tática também parece que está se encaixando melhor. Ainda não são muitas as mudanças que a gente vê dentro de campo, mas já existem algumas, né? Então, eu acho que no segundo tempo ele corrige uma escalação errada que ele faz, o time reage, o time é impecável no setor defensivo, e isso é mérito do treinador também, né? Então, mais 3 pontinhos na conta do Renato, invicto até aqui. Próximo jogo do Fluminense, domingo, no Maracanã, 6h30 da noite, contra o Vitória, domingo de Páscoa, né? Torcendo aí para mais uma vitória. E é bem provável, né? É um jogo bem acessível para o Fluminense que é muito forte em casa, a torcida deve comparecer. Talvez a gente não tenha um grande público por causa do feriado, né? A gente vai ter um feriadão muito, muito grande no Rio de Janeiro, então muita gente vai viajar. Então talvez a gente não tenha um Maracanã cheio por causa disso. Mas eu acho que a gente consegue sair com um bom resultado domingo, mais uma vitória e brigando na parte de cima da tabela, porque 2024 foi tenebroso pra gente. Beleza? Então é isso, galera. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam sobre o jogo. Quem foi o melhor em campo para vocês? Se vocês concordam que foi o René ou se vocês acham que foi algum outro nome. E é isso. Fiquem bem. Saudações colores. Até a próxima. Valeu!